Amém. Louvor gostoso. Como é gostoso nós chamarmos a presença do Senhor e saber que Ele responde ao nosso clamor. Chame a presença do Senhor, como a Elida falou mesmo. Não só aqui na igreja, não só nesses cultos, mas na sua casa, no seu tempo a sós com Deus, no seu quarto, na sua empresa. Eu já compartilhei algumas vezes que tinha um período da minha vida, quando eu tinha de 16 a 18 anos, que eu trabalhava o dia inteiro e estudava à noite. E aí eu tinha que acordar bem cedo, né? Mas aí no meu horário, eu tinha 15 minutos de intervalo de manhã e 15 minutos de intervalo à tarde. Nesses 15 minutos eu me lembro que eu ia debaixo do pé de manga lá no meu serviço, sentava na minha moto e chamava a presença do Senhor e pedia para que Deus me capacitasse e buscava a presença do Senhor. Então busque a presença do Senhor aonde você estiver. Amém? Amém. Abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 1. Há 2 anos atrás, o pastor Gilson ministrou uma palavra sobre Josué capítulo 1. E a palavra do pastor Gilson, o título daquela palavra que mexeu com a igreja, mexeu comigo, é tempo de conquista. Quem se lembra dessa palavra? É tempo de conquista. Rapaz, ou tem gente com pouca memória, né? Ou tem muita gente nova, graças a Deus. Tomara que seja muita gente nova em outros cultos e para a glória de Deus. E aí, eu estava orando durante esse período, desde a última mensagem até agora, e Deus já estava falando comigo sobre esse texto, e eu conversei com os meus discípulos, e nós oramos, e não há como não lembrar da palavra do pastor Gilson, é tempo de conquista. Mas o Senhor falou comigo que o tempo de conquista não terminou há 2 anos atrás. Não acabou ali, não acabou naquela vez quando ele pregou e falou e convocou a igreja, mas ainda é tempo de conquista. Ainda é tempo de conquista. Nós vemos aqui que em Josué, capítulo 1, qual que é o cenário? O cenário da história é que Moisés acabou de falecer. Moisés, o homem que libertou o povo do cativeiro, do Egito, tirou eles da escravidão, estava os conduzindo à terra prometida, mas por causa do coração deles, do coração do povo, da murmuração do povo, esse povo teve que ficar 40 anos andando no deserto. E eles ficaram 40 anos ali. E depois de 40 anos no deserto, Moisés morreu e Deus levantou um novo líder para o povo, que era Josué. Já pensou a responsabilidade de Josué? De conduzir esse povo, substituir Moisés, o homem que recebeu de Deus as pedras com os mandamentos, o homem que viu a presença de Deus, o homem que andava com Deus e que escreveu a maior parte da lei e escreveu o Pentateuco. Era esse homem que Josué tinha a responsabilidade de substituir. E antes de ler o texto, eu queria orar mais uma vez com vocês. Feche os seus olhos. Prepare o seu coração, peça para que esse Espírito, o Espírito Santo de Deus, toque no seu coração nessa noite. Talvez você está aqui e você vai se identificar com algumas partes desse texto. Talvez você ainda esteja escravo do pecado, ou você está num deserto na sua vida e você não consegue enxergar mais nada a não ser deserto. Mas Deus vai falar com você nessa noite. É tempo de conquista para a sua vida. O seu deserto acaba hoje. Peça para o Senhor, peça para que o Espírito Santo fale com você. Deus, em nome de Jesus, mais uma vez, falando com o Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, porque você passeia no meio de nós. Obrigado, Espírito Santo, porque você está no meu coração, porque você está dentro de mim, ministrando. E eu peço, Espírito, que o Senhor ministre essa palavra aos nossos corações. Ministre a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Josué, como eu disse, lá em Josué capítulo 1, do versículo 1 ao 3, leia comigo. E sucedeu que depois da morte de Moisés, o servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passe este Jordão, esse rio, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenha dado, como eu disse a Moisés.
Josué teve uma difícil tarefa de conduzir o povo ao deserto, mas antes de conduzir o povo, Deus lhe garantiu a vitória. Antes da luta, Deus lhe garantiu a vitória. E aqui o povo ainda estava no deserto. E muitas vezes nós pensamos em deserto, e eu já vi algumas pessoas até falando assim na boa intenção, e falando, ó, depois do seu deserto vai chegar o oásis, vai chegar a sua terra prometida. Mas sabe o que vem depois do deserto? Luta. O povo teve que lutar, o povo teve que se posicionar. Se Josué não tivesse se posicionado, ia estar andando até hoje lá o povo no deserto. Por quê? Eles tiveram que se posicionar para a batalha. Depois do deserto vem a batalha, mas é a batalha da nossa conquista, é a batalha que o Senhor está conosco. O próprio Deus estava com Josué, o próprio Deus falou para Josué, eu estarei contigo. E o Senhor está falando para você nessa noite. Você está no deserto? Está na dificuldade? Eu estarei contigo. E aqui nós podemos aprender nesse texto do capítulo 1 até o capítulo 6. Eu não vou ler o texto inteiro, porque eu li esse texto e só a leitura deu 20 minutos. Então, se eu só lesse todo o texto, seriam 20 minutos da palavra. Mas eu vou citando as referências, os principais pontos, e depois eu gostaria que em casa você meditasse nessa palavra, você bebesse da palavra. Amém? Mas aqui há quatro características, quatro atitudes de um conquistador. 4 atitudes que você tem que ter para ser um conquistador. A primeira atitude é uma postura de fé. Tenha fé. A segunda, santificação. Terceira, entenda os processos, respeite os processos. E a quarta, celebração. Celebre a sua vitória. E o pastor Ronaldo, que me ajudou nessa palavra, várias pessoas me ajudaram. O pastor Jean, eu compartilhei com ele me ajudou. O pastor Ronaldo, o João, que é meu auxiliar de célula, o Guilherme Borges. Mas o pastor Ronaldo, ele falou assim, você percebeu que dá um acróstico para a gente guardar as palavras? São fé, santificação, processos e celebração. Então, assim, ele fez uma pergunta. Ele falou, olha, Rafael, o seu nome foi para o SPC? Né? Então, assim, o pessoal mais pobre, assim, mais endividado vai entender, né? Não foi para o SPC. Então, fé, santificação, processos e celebração. Foi para o SPC? Não, eu que espero que não. Amém? Mas também... Aí eu estava lá lendo assim, e depois dessa semana, eu vi um deserto também. Eu presenciei uma situação terrível, praticamente um massacre do São Paulo, né? Aí daqui, São Paulo Futebol Clube, não dá? Não dá SPFC, não dá isso? São Paulo Futebol Clube. Então, esse deserto também vai sair. Às vezes você é São Paulino, né, Rodrigão? Né? Os São Paulinos ali, eles vão crer nessa palavra, que há esperança, dá para sair do deserto, né? Até o Palmeiras está batendo no São Paulo, mas esse deserto vai acabar um dia, em nome de Jesus, amém? E os São Paulinos vão ficar felizes também com o time deles e com outros motivos. Mas santificação, fé, santificação, processos e celebração. Então a primeira é fé, atitude de fé, para que você conquiste a terra que o Senhor lhe deu, para que você entre na promessa do Senhor. Aqui, eu também, como eu vi o Rodrigo ali, meu primo, acabou de batizar um primo meu, o Fabiano, e a Sabrina, sua esposa, né? A minha tia Sandra está ali, e a primeira célula que eu fui, quando eu tinha 13 anos, foi na célula dela, né? E eu até já mencionei isso aqui, e eu ia só no final da célula para comer um lanchinho, que sempre tinha um lanchinho muito bom, né? Mas qual que é uma coisa que nós podemos aprender com a minha tia Sandra? Ela nunca desistiu da família dela. Ela nunca desistiu da família dela. E eu posso ver na vida dela, desde quando eu tinha 13 anos, que ela sempre teve fé, sempre buscou a santificação. E ela entendia os processos. Ela tinha uma célula, ela fazia tudo certinho. E ela já celebrava a vitória dela em nome de Jesus. Mas a primeira, eu vou aplaudir ao Senhor. Amém. E ela crê na palavra. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E a tia Sandra, fica em pé aí. Cadê a tia Sandra? Não está aí? Olha lá ela lá. Olha que linda, minha tia loira. Tá o tio Cláudio. Fica em pé o tio Cláudio, o Rodrigo, Fabiana. E enfim, todo mundo aí. Sabrina. Olha lá, minha família. Isso aí. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E hoje foi a última parte, o último pedacinho da família dela, da terra que o Senhor tinha prometido para ela. Mas fé,
ela teve que ter uma atitude de fé, uma postura de fé. Lá em Josué, lá em Números, se você puder anotar, Números 14, no versículo 6 ao versículo 8, aconteceu que Moisés mandou 12 espias na terra, antes de Josué, quando Josué ainda era moço, tinha lá em torno dos seus 35 anos, um pouquinho mais velho que eu, mas Josué foi na terra, e ele foi com outras 11 pessoas, e aconteceu que 10 dessas pessoas, quando voltaram da terra, vacilaram na sua fé. Eles foram à terra, eles conheceram aquela terra, mas 10 dos espias, eles olharam para as dificuldades, eles olharam para os gigantes. E a palavra diz lá em Números 14, versículo 6 e versículo até o 8, fala o seguinte, que os espias, que 10 deles falaram, olha, a terra é boa, é muito boa mesmo, olha aqui as frutas da terra, mas lá tem homens de 3 metros de altura, nós não podemos não vamos poder. Mas lá no versículo 6, diz o seguinte, e Josué, filho de Nun e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa, se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Postura de fé. Josué já tinha uma postura, ele já acreditava, mesmo nas dificuldades, ele falou, olha, tem gigante, tem muralha, tem exército, mas é Deus, é por nós, é Deus que é por nós, é Deus quem vai nos dar essa terra, é a promessa do Senhor para nós, não vamos desistir. Mas, por causa dos outros 10, e eles contaminaram todo o povo, e o povo começou a murmurar. Eles estavam no deserto, eles presenciaram as manifestações da glória de Deus, a presença de Deus. Eles viam durante a noite uma tocha, uma coluna de fogo, e durante o dia uma sombra, e havia o maná de Deus, e Deus estava ali o tempo todo, abriu o mar e mandou vários sinais para eles. Mas mesmo com tudo isso, o povo duvidou, o povo não teve fé. E aí, por causa disso, eles perambularam por 40 anos no deserto. Eu estou vendo ali o Alex, né? E aconteceu que há 5 anos atrás, eu, o Alex, o Luiz, o Jonathan e mais algumas pessoas, nós fizemos uma caminhada, né? Uma pequena caminhada. Você gosta de caminhar? Nós também, né, Alex? Nós andamos 280 quilômetros, mais ou menos, a pé. Nós somos daqui a Aquidauana, por dentro, pelo mato, ali pelo Pantanal, pelos morros, e quase morremos, e tinha onça, tinha tudo, né? Mas foi um período muito difícil. Agora você imagina, você andar 40 anos. Nós andamos 5 dias. 5 dias andando e orando, e falando, meu Deus, manda um caminhão, manda alguém para dar uma carona, ai minha perna, ai deu cãibra, enfim, mas nós tínhamos intenção, sabíamos onde nós estávamos indo, nós tínhamos um propósito, e esse povo ficou andando por 40 anos no deserto, 40 anos, porque era um povo teimoso, porque era um povo que não confiava na provisão do Senhor. E Josué criou um ambiente de fé. A primeira coisa que Josué fez foi lá em... Só arrumar meu esboço aqui que acabou a minha bateria do outro esboço. Lá no capítulo 1, no versículo 10 e no versículo 11, acontece o seguinte, que Josué chamou os generais, e ele falou para os generais, olha, arruma o povo, arruma suas coisas, arruma tudo, porque nós vamos entrar nessa terra, arruma, porque o Senhor vai fazer isso, vai fazer um milagre no meio de nós. E a fé, ele criou um ambiente de conquista através da sua fé. E aqui diz o seguinte, versículo 10 e versículo 11, capítulo 1. Então Josué deu ordem aos príncipes do povo, dizendo, passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo, provede-se, né? Arrumem provisão de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, vamos atravessar esse rio e vamos até a nossa terra, para que entreis a possuir a terra que vos dá o Senhor vosso Deus para a possuirdes. Amém? Então a primeira atitude que Josué teve foi uma atitude de fé. Ele teve fé. E também, se você for ler, depois você pode ler lá no capítulo 2. Calma aí. Você pode ver também lá no capítulo 2 que nós vamos aprender sobre Raabe. Raabe era uma mulher que, quando Josué ele mandou 2 homens
ele mandou 2 espias para conhecer a terra. E ele enviou 2 soldados, 2 pessoas, e falaram assim: percorre aquela terra, ande aquela terra toda. E aí, quando eles andaram na terra, aconteceu o quê? Havia uma mulher, uma prostituta, chamada Raabe. E Raabe, ela era uma prostituta do povo, daquele povo de Jericó. E ela morava no muro. Você sabe por que as prostitutas moravam no muro? Porque eram os primeiros a morrer no caso de guerra. Eram os primeiros, elas não eram consideradas nem pessoas, eram consideradas proteção. Raabe também teve fé. E quando esses 2 homens foram até a terra, eles foram cuidados para eles, foram protegidos por Raabe. E ela os ajudou pela fé que ela já tinha em Deus, através das maravilhas que o Senhor operara. Capítulo 2, versículo de 1 até o versículo 24. E aí você vai ler depois que Raabe, essa mulher que teve fé, uma mulher que era excluída pelo povo, uma mulher que era usada por homens e pela sociedade, não prestava, ela não era ninguém. Sabe o que aconteceu? Por causa da fé dela, ela foi inserida na família de Deus, ela foi inserida no povo de Deus. E não só isso, se você for ler na genealogia de Jesus, está lá a prostituta, a mulher que era excluída, ela entrou na família de Deus e ainda teve a graça de participar da genealogia do nosso Jesus. Glória a Deus. E essa mulher, ela foi tão transformada e a vida dela foi tão alcançada através da fé dela, que ela pôde ser feliz novamente, ela pôde conquistar até a conquista dela e ser liberta da opressão que ela vivia. E aí você vê em Mateus capítulo 17, Mateus 17, o que fala lá? Mateus 17, 20 e 21. Porque a fé que vocês têm, o Senhor Jesus disse-lhe o Senhor Jesus, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte que vá daqui para lá, e ele irá, e nada lhe será impossível. Vá daqui para lá e de lá para cá, e nada lhe será impossível. Fé. E também, qual que era a diferença de Josué para os outros 10 espias que foram na terra? Qual que era? Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Josué também viu os gigantes. Você acha que ele era cego? Você acha que ele não viu a muralha? Que ele não viu os gigantes? Ele não viu os homens grandes? Não viu o exército? Ele viu, mas ele sabia em quem ele cria. Ele vivia pela fé e não pelo que ele vê. Talvez você está olhando agora para a sua família e você está vendo gigante, você está vendo uma muralha, você está vendo uma dificuldade. Olha pela fé, meu irmão. Começa a olhar pela fé. Acredita, já declara vitória nessa vida. Declara a vitória. Essa terra já lhe foi dada. O Senhor, o próprio Deus lhe prometeu. É a promessa do Senhor. Josué, ele sabia que ele não teria forças. Ele sabia que ele sozinho não ia poder fazer, mas por causa da fé dele, ele conquistou a terra que o Senhor lhe prometeu. Aí eu te pergunto, o que você vê à sua volta? É deserto? É dificuldade? Josué já via a vitória pela fé. A vitória lhe foi dada pela sua fé. E a segunda coisa, então a primeira atitude, fé. Diga fé. Atitude de fé. Fé. Segunda atitude, santificação. Santificação. Não há como nós conquistarmos o que Deus nos dá, as promessas do Senhor, sem santificação, sem TSD, sem intimidade com Deus. Nós temos que buscar intimidade com Deus. Busque a santidade, busque a intimidade. Se você for ler no Novo Testamento, e quando você vai ler a Bíblia, a palavra de Deus, há uma característica dos homens do Senhor, dos que viviam as grandes coisas do Senhor: intimidade com Deus. E Paulo cantou ao Senhor, e Pedro teve intimidade com o Senhor, e eles buscavam ao Senhor. Não há coisa melhor, não há coisa melhor. Eu posso dizer para vocês, com experiência própria, com a minha própria vida, né? Vocês podem olhar para a minha vida, olhem para a minha vida de oração. Santificação. E eu tenho vivido as promessas do Senhor para a minha vida. Eu tenho conquistado uma a uma, por causa da fé que eu tenho em Deus, não por causa do
meu merecimento, porque eu não mereço, mesmo buscando a santificação, mesmo correndo atrás, mas por causa da palavra de Deus. E a palavra de Deus nos garante aqui em Josué capítulo 3, versículo 5, Deus diz: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vós. Busque a santidade, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. É hoje, é segunda-feira, é amanhã, é aquele problema, é o seu filho, é a sua família, é o seu emprego. Amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E isso não é uma mensagem motivacional. Eu não estou aqui vendendo um produto, eu não estou aqui vendendo, não estou vendendo Herbalife para vocês. Eu estou falando da palavra de Deus. Eu não estou vendendo um produto, é a palavra de Deus. Isso aqui não é uma palestra motivacional, mas a própria palavra de Deus nos garante que você busca a santidade, porque amanhã, ainda amanhã, o Senhor vai operar maravilhas no meio de vós. Busque a santidade, busque intimidade com Deus. E aqui você entende que a santidade, você tem que ter um ambiente de santificação para que o milagre aconteça. Tenha um ambiente de santificação para que o milagre aconteça. Busque a presença do Senhor, tenha um temor do Senhor, remova as marcas do passado, faça tudo isso, busque. É muito gostoso nós cantarmos aqui, como foi dito, em tua presença, Senhor, Santo Espírito, mas só da boca para fora não vale, gente, não vale. Busque o Senhor na sua casa. Uma vez eu fui numa conferência lá em São Paulo, uma conferência de liderança. Tinha alguma coisa, eu não me lembro do nome da conferência, mas tinha alguma coisa a ver com voando com as águias. E o pastor Márcio Valadão, ele pregou lá naquela conferência. E eu me lembro, faz 6 anos mais ou menos essa conferência que nós fomos. E ele falou uma coisa que marcou a minha vida. Ele compartilhou, ele estava falando sobre oração, sobre a importância de nós buscarmos a Deus todos os dias de manhã. Aí ele falou: eu vou contar para vocês um testemunho, ele contando o testemunho dele. Ele falou assim: eu oro todo dia cedo, eu acordo bem cedinho, aí eu busco o Espírito Santo, eu falo: Espírito, fala comigo, Espírito Santo, o que vai acontecer hoje? Me dá discernimento, assim como Jesus acordava cedo, eu também vou acordar, e eu vou buscar a sua presença. E ele falava com o Espírito Santo, e o Espírito Santo já ia preparando o coração dele, dando algumas dicas. Aí aconteceu que um dia, ele acordou bem cedo, e ele sentiu de orar por um assunto específico. E ele começou a orar, ele não mencionou o assunto, né, mas ele falou que era um assunto muito importante da sua igreja. E ele orou, e ele ficou um tempão, gastou muito tempo orando por esse assunto. Aí aconteceu que lá no período da tarde, chegou um irmão e falou assim: pastor, eu precisava falar um negócio com o senhor. Aí ele falou: pode falar. Olha, nós precisamos decidir um negócio, é muito sério. E sabe, eu não sei, a gente faz isso ou isso? Ele falou: faz isso. Aí o irmão olhou para ele assim e falou: mas pastor, uma coisa tão importante assim, você não vai nem orar? Ele falou: então, é que eu orei hoje 4 horas da manhã, eu acordei e o Espírito Santo já tinha falado comigo. Intimidade com Deus, santificação, busque a santificação e o Senhor irá operar maravilhas no meio de nós. A pastora Andréia teve uma palavra semana passada, se você puder ver no site da igreja, ela pregou sobre santificação na semana passada, no culto de sábado. E acontece aqui, que lá no capítulo, em Josué ainda, em Josué capítulo 5, no versículo 9, esses homens que estavam no deserto, eles não haviam sido circuncidados. Por quê? Porque eles eram filhos dos judeus, e eles ficaram no deserto, e não sei porquê, eles não foram circuncidados. Aí Josué providenciou algumas facas, né? Você sabe o que é circuncidar, aí foi lá e circuncidou todos os homens. E aí o Senhor disse, lá no capítulo 5, no versículo 9, se você puder abrir comigo, capítulo 5, versículo 9, o Senhor disse: hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Um princípio que nós podemos tirar dessa frase, dessa afirmativa do Senhor: remova as marcas do passado. Santifique-se. Através da santificação, você pode esquecer o que você fez no passado. Você pode remover as marcas do passado. Remova as humilhações que você passou no passado. Não guarde, não fique guardando, não fique carregando. Remova ainda hoje. Se santifique, busque ao Senhor, busque a presença do Senhor. E a pastora Andréia citou uma frase de John Wesley.
Essa frase de John Wesley eu vou ler com vocês. A conversão tira o cristão do mundo, mas a santificação tira o mundo do cristão. Tire o mundo de dentro de você. Não tenha mais práticas mundanas na sua vida. Não tenha mais. Aquilo que você fazia, não faça mais. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que adulterava, não adultere mais. Largue as práticas do passado. Santifique-se. E essa santificação, esse discernimento, você só tem através do TSD. Você só tem através da oração. Não tem jeito. Sem oração não há santificação. Você vai ouvir de quem? Você vai aprender da onde? É somente da presença do Senhor. É Deus quem gera a santificação de você. O próprio Deus ordenou: Josué, circuncide o povo. Ele fez esse gesto. Deus fez isso. O Senhor. Então ouça a palavra do Senhor. Tenha intimidade com o Senhor. Isso aqui não é teologia barata não, gente. Busque a presença de Deus e você ouvirá. Talvez você ore uma hora, ore um tempinho, mas você não ouve nada. Permaneça, persevere. Como eu citei aqui, o meu TSD naquele período, eu acordava, tempo a sós com Deus. O meu tempo a sós com Deus, é a sigla TSD, o pastor Wilson me lembrou aqui. TSD, tempo a sós com Deus. Eu não tinha tempo. Eu estudava o dia inteiro, eu trabalhava o dia inteiro, estudava à noite, cansado, almoçava no ônibus. Sabe o que é almoçar no ônibus? Um rapaz de 16 anos. Eu não tinha vergonha. Eu pegava meu marmitex, eu parava, passava na minha casa, minha mãe vinha com a marmita lá, eu ia comendo no ônibus e ainda dormia, né? 40 minutos de sono, eu comia, ainda cochilava. Mas o quê? Qual que era o tempo que eu tinha? 15 minutos de manhã, 15 minutos à tarde. E aí entre a escola e entre o trabalho e a escola, orava mais um pouquinho, estava sempre me consagrando. Chegava em casa cansado, mas ainda lia um pouco da palavra de Deus. Então não importa o tempo, o que importa é a qualidade. O que importa é o quanto você está disposto a ouvir ao Senhor. É a vontade que você tem. Quantas pessoas ficam em casa uma grande parte do dia e não têm um tempo a sós com Deus e não buscam a presença de Deus? Então use o seu tempo. Busque a Deus, se é 15 minutos, se é 5 minutinhos, se é 1 hora, se é 2 horas, se é 5 horas, glória a Deus. Mas busque a presença de Deus. A santificação vem através da intimidade com o Senhor. E o pastor Ronaldo, ele pregou no Tadel sobre a importância dos processos. Ele pregou sobre a importância dos processos. E aí você entende o seguinte: a primeira atitude que nós temos que ter para conquistar as promessas do Senhor: fé. Sem fé, nós não conseguimos. Mas a palavra de Deus diz que até a fé que nós temos, é Deus quem acrescenta. Então peça a Deus. Se você não tem fé, peça ao Senhor fé. Santificação, peça ao Senhor que te ajude, que te auxilie naquelas dificuldades. Terceira atitude para que nós possamos adquirir a nossa conquista: processos. Lá no capítulo 6, no capítulo 6, do versículo 2 até o versículo 4. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado a tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus homens valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias, e 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifres de carneiros adiante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. Processos. Às vezes você olha assim, você pensa assim: mas eles queriam conquistar a terra, eles saíram do deserto. Você não falou que tinha luta? Tem, mas Deus tem um jeito diferente de fazer as coisas. Talvez você não entenda os processos. Talvez o seu pastor tenha falado para o seu pastor de rede, te liga, fala: meu amigo, meu irmão, vem no Tadel, apresenta o relatório, faz a sua célula. Aí você fala: não, essa igreja agora tudo é relatório, tudo é isso. Entenda os processos, entenda o modo de Deus fazer. Você imagina quando Josué falou para esse povo, Josué falou para o povo: agora é tempo de conquista, nós vamos conquistar a terra, vamos embora, Deus vai nos dar, a terra é nossa. Aí o povo falou: beleza, agora nós vamos guerrear. Aí pega a espada e tal. Aí quando eles estão lá todos armados, aí Josué falou: peraí, mas agora nós vamos andar em volta da terra.
Aí você fala, como assim? Vamos andar. Mas em silêncio. Em silêncio, não fale nada. Só a trombeta. Vamos andar em silêncio. O que esse povo deve ter pensado? Rapaz, é doido, ficou louco, é o sol, né? Deu insolação nele, o sol deixou ele maluco. E agora você imagina o que os inimigos pensaram quando olharam para eles. Fala, rapaz, o que esse povo, isso não é destruir a nossa terra? Esse povo é doido, está andando aqui, ficou doido, está rodando, o que é isso? Mas processos. Deus tem uma forma diferente de fazer as coisas. Deus tem uma maneira diferente. Entenda a maneira de Deus de fazer as coisas. Aprenda a obedecer os homens de Deus. Você imaginou? Quando Moisés mandou os espias, ele esperava que o povo chegasse e falasse assim, vamos embora, vamos conquistar a terra. Mas o povo não quis. O povo foi desobediente. Josué não. O povo obedeceu. Mas eles obedeceram de tanto pelejar no deserto. Eles estavam no deserto, eles estavam na dificuldade. E aí, sim, eles obedeceram o que o homem de Deus fez. O processo, rodeie a cidade, faça por 6 dias, 7 sacerdotes, 7 buzinas, e só no 7º dia aconteceu alguma coisa. Só no 7º dia que algo diferente aconteceu. Você imaginou? Imagina aqui. Vamos conversar só eu e vocês aqui. Só não fala para ninguém. Mas você já imaginou para fazer um monte de crente ficar quieto? Rapaz, o pastor Gilson no começo do culto aqui, ele ficava andando, ele primeiro começou só olhando, né? E ele olhava e o povo conversando e celebrando, e a alegria do Senhor, e vai batizar o meu familiar e o meu amigo e tal. Aí o pastor Gilson foi lá e ficou assim, e ele ficou, e o povo lá, e por quê? A alegria do Senhor está conosco. Agora você imagina, você falar para o crente, fica quieto. Rapaz, não fica, só por causa do processo. Só em submissão à liderança. Se o pastor Gilson não falasse, talvez a gente ia ficar celebrando, e estava até agora a gente aqui, comemorando. Mas entenda e obedeça às autoridades que o Senhor colocou sobre a sua vida. Josué falou para eles, 7 voltas, 7 dias andando, 6 dias, 1 volta. No 7º dia, 7 voltas, em silêncio. Quarta e última característica. Quarta e última característica, lá no capítulo 6, no versículo 16, celebração, festa. Você está no deserto, o povo andou, o povo olhou, e eles estavam no deserto, e eles estavam dando volta, e deram 1 volta, deram 2 voltas, deram 3 voltas, deram 4 voltas, deram 5, 6, 7 voltas, e aí agora no 7º dia vão lá, mais 7 voltas, e aí o muro não caiu. Aí eles olharam e falaram, não caiu. Aí o que Deus falou para eles? O que Josué falou para eles? Versículo 16. E sucedeu que tocando os sacerdotes a 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo, gritai, porque o Senhor tem dado a cidade a vocês. Grite perante o Senhor, celebre a vitória que o Senhor já te deu. A vitória é sua, o Senhor já te deu a terra. Travou. Aí eu digo para você, agora não. E sucedeu que tocando os sacerdotes pela 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo, gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Agora você imagina o seguinte, 430 anos de escravo, 40 anos no deserto. Qual que era o grito entalado? Josué viu a promessa, ele entrou na terra e ele pôde perceber, ele tocou, ele falou, meu Deus, essa promessa é minha. Era um grito entalado por 40 anos. Aí eu digo para você, só quem passou o deserto sabe a importância que tem esse grito. Só quem passou pela dificuldade sabe a festa que é. E Deus está falando para você, você está olhando o muro, você está vendo o gigante, mas você já pode celebrar. Celebre na presença do Senhor. E Josué, eu imagino que Josué gritava e ele falava, meu Deus, a terra é minha, eu vou conquistar, muito obrigado, Senhor. E ele já agradecia, e eu imagino que eles pulavam, e eles celebravam, e eles cantavam, mesmo sem ver a promessa que o Senhor tinha lhes dado. E para concluir, para finalizar, lá no capítulo 6, no versículo 18 em diante,
o muro caiu. O muro caiu no versículo 17. Versículo 17: porém a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa. Portanto, escondeu os mensageiros que enviamos. Fidelidade, eles cuidaram dessa mulher que cuidou deles. Versículo 18: tão somente guardai-vos da anátema, guardai-vos das coisas consagradas, guardai-vos das coisas consagradas, para que não vos metais em problemas, tomando dela, e assim façais maldição o arraial de Israel e o turveis. Cuidado para que a promessa do Senhor, para que a conquista que o Senhor te deu, não se torne em maldição. Não se torne em maldição. Quantas pessoas eu vejo que oram quando são solteiros e vão lá e buscam a Deus e falam: meu Deus, estou no deserto, eu quero uma namorada, manda minha esposa, manda Senhor, manda. Promessa de Deus. Aí quando começa a namorar, vou ficar, não, hoje eu não vou não, né? Hoje eu vou aqui ficar assistindo um filminho aqui, né? E aí vai se desanimando, pessoas que oram por uma casa, pessoas que oram por um emprego, pessoas que oram, por um sítio, por várias coisas, várias promessas, aí começam a transformar as bênçãos que o Senhor lhes dá em maldição. Eles não conseguem, e Josué falou para o povo: olha, cuidado, a terra é nossa, mas não toquem em nada, porque só o que o Senhor nos der será nosso. Cuidado para que a promessa do Senhor não se torne a sua ruína. Feche seus olhos, vamos orar. Talvez você veio aqui nessa noite e você está desesperançado. Talvez você está passando por um deserto e você olha para o lado, olha para o outro e você vê só areia, você não vê nada, você não vê esperança. O Senhor está dizendo para você: olhe para frente, olhe para cima, avance, porque essa terra já é sua, porque a conquista já é sua, porque foi eu quem te prometi, porque fui eu quem te dei, é o Senhor quem está te dando. Tenha fé, tenha uma postura de fé, tenha fé, não esmoreça, santifique-se, faça as coisas da maneira correta, entenda os processos, e celebre, comemore, já olhe pelos olhos da fé, a vitória que o Senhor vai lhe dar. Comemore pela fé. É a sua família? É o seu filho? É a situação econômica? Pela fé. Não peça a Deus coisas pequenas, não peça a Deus coisas materiais, isso é pouco. Peça vidas, peça almas para o Senhor, e as almas lhe serão dadas, e as vidas lhe serão dadas. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Peça a Deus, peça com fé, e Ele irá ouvir o seu clamor. A palavra diz que eles gritaram até que o céu ouvisse. Gritem até que o céu te ouça, meu irmão. Não desista. Não estou vendo ainda, o muro ainda está lá. Comece a clamar ao Senhor mais. Fala: meu Deus, eu não estou vendo, eu ainda vejo muralhas, mas pela fé eu já sei que o Senhor me dará a vitória. É pela fé. O Senhor te dará a vitória. Essa semana será uma semana de vitória. Mude a sua postura. Tenha atitudes de um conquistador. Não tenha atitudes de um derrotado. Não tenha atitudes de um fracassado. Tenha atitudes de um conquistador. Eu quero orar. Pai querido, em nome de Jesus, a sua palavra nos garante, ó Deus, que até a fé que nós temos é o Senhor quem acrescenta. Pai, eu sei que há pessoas aqui que talvez não tenham mais fé, eles não conseguem enxergar nada diante deles. Deus, acrescenta fé agora no meio do teu povo. Acrescenta fé no meio do teu povo, Deus. Em nome de Jesus, que o teu Espírito, que o Espírito Santo esteja conosco nessa semana. Todos os dias,
todos os dias, nos santificando, nos ensinando, nos capacitando e nos dando fé para celebrar, em nome de Jesus. Levante-se agora como um conquistador, em nome de Jesus. Levante-se como um conquistador. Que a graça de Deus, a misericórdia do Senhor, o fogo do Espírito Santo esteja com você durante todos os dias, em nome de Jesus. Vai na graça e na paz do nosso Senhor Jesus.